Então estamos concluindo hoje, né, esse curso com o módulo 9, que é a avaliação e o aperfeiçoamento do ensino. Então, que coisa boa, né, fecharmos um trabalho e alcançar todos esses aprendizados juntos. Sim, realmente é muito bom a gente estudar sobre a avaliação e entendê-la como um processo de aperfeiçoamento do ensino, né? Daí muitos conceitos de diversos autores, por exemplo, o Gadot, que ele traz que refletir também é avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos, etc. Daí os critérios de avaliação que condicionam seus resultados estejam sempre subordinados às finalidades e qualquer objetivo previamente estabelecido para qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou outra. Pena também traz que a avaliação é essencialmente um processo centralizado em valores, e Juraci Marques diz que é um processo contínuo, sistemático, compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global. Permite avaliar o conhecimento do aluno. Então, dá pra gente tirar daí que a avaliação é realmente um processo muito importante, muito essencial em várias áreas e em vários momentos de conhecimento ali, né? Realmente, e neste módulo também, o item de abertura, a avaliação à luz da compreensão espiritual, diz tudo em poucas palavras, né? Ele traz que, sob a luz da doutrina espírita, ainda é mais fácil concordar e compreender as assertivas, né? Se apenas Deus é perfeito e bom, somente Ele que poderia ser o parâmetro absoluto do certo e do errado, para se estabelecerem os critérios avaliativos de nossas ações. Somos espíritos em evolução e na balança, né, da vida eterna se contrapesam o conhecimento e a consciência e também a responsabilidade diante de nossas ações, né, que é o chamado livre-arbítrio. E para avançarmos pela senda da evolução, somos obrigados a repensar os passos dados em falso, né, e ponderar a partir dos resultados dolorosos, onde e como agimos e corrigimos, né, nossos procedimentos, e também corrigir esses valores e concepções diante da vida. Então isso é avaliar permanentemente. Por isso, de todos os conceitos de avaliação, que são muitos que tem ali na apostila, nessa primeira parte, né? Tem um da Ilza Santana que diz tudo, assim, no sentido de sintetizar os demais também, no meu ponto de vista, e além de concordar integralmente com a doutrina espírita, que é onde ela fala, avaliar é conscientizar a ação educativa. Então, porque a conscientização, né, deve ocorrer em todos os níveis, por todas as pessoas, o tempo todo, né, por nós, pelos outros. E dessa maneira, quando a gente se conscientiza, nós vamos podendo realizar nossas mudanças, fazendo com que a gente aprenda isso que nos cabe como espíritos eternos que somos, né, a fazer esse processo amplo e contínuo de aprendizagem. Sim, sem dúvida, né? E a parte citada de o céu e o inferno, ela também, em outras palavras, ela aponta nessa mesma direção, né? Permitem, vou ler aqui, ele traz que o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então esse processo, né, ele, portanto, está implícito à avaliação, porque avaliar nossas ações de estudo da doutrina espírita é encará-las como elas realmente são, né, que são ações educativas do espírito. Ali também a gente consegue compreender as características fundamentais para um processo avaliativo consistente. São a continuidade, a temporalidade, totalidade, organicidade e orientação para um fim. E dentro disso, para um bom processo avaliativo, segue alguns pressupostos fundamentais, que são ser dinâmico e não ser estático, ter continuidade, pois não é terminal, estar integrado, porque não está isolado das demais ações educativas, ser progressivo e não estanque, estar voltado para o aprendiz e não para os conteúdos, ser abrangente e não restrito a alguns aspectos da personalidade do aprendiz, e ser cooperativo e não realizado somente por monitores ou facilitadores, coordenadores de estudo.
ser versátil, pois não se efetiva sempre da mesma forma. É por isso, né, que avaliar é algo constante e que não tem nenhuma relação com aquela nossa noção de prova, né, que havia ainda lá no nosso tempo de escola. Porque talvez algumas pessoas não gostem dessa palavra avaliar da casa espírita, porque entendem como aquela questão antiga, né, da prova ou de uma classificação de dizer quem está certo, quem está errado, quem está aprovado. Não, né, as funções gerais da avaliação que são descritas mostram bem que uma avaliação não tem nada a ver com isso, né, apesar de ter sido essa nossa experiência e ainda ser para muitas pessoas. Mas a função da avaliação é fornecer as bases para um planejamento qualitativo, né, possibilitar a seleção, classificação e potencialização do recurso humano que está envolvido nesse processo e também ajustar as questões que envolvem esse processo, né, nas suas condições estruturais, circunstanciais, para que o processo educativo, né, se realize a bom termo. E também nas funções específicas da avaliação se vê uma continuidade daquilo que é necessário para melhorar, né, para alcançar a qualidade total desse trabalho. Então, facilitar o diagnóstico, melhorar a aprendizagem e o ensino, reconhecer também e propor, né, em casos especiais, ações que vão auxiliar aquele indivíduo, aquela situação que está sendo vivida, interpretar os resultados obtidos, né, conforme os instrumentos de avaliação que se aplicou e ainda fazer com que aquelas qualidades grupais ou mesmo outras, né, que hajam, possam se reunir para qualificar ainda mais a equipe, o grupo de estudos. Com certeza, né? E essas funções, elas se completam com a compreensão que há diferentes aspectos a serem ponderados no processo avaliativo, né? Que são o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, né? Então não há separação de fato entre esses três aspectos, apenas pode pensá-los separadamente para melhor analisar o processo avaliativo, considerando que eles agem concomitantemente na aprendizagem de todos nós, né? Com certeza. E novamente a apostila traz algumas indicações muito certeiras para quem está começando a monitoria, né? Ele traz como pôr isso em prática e sugere então que estejamos atentos para as situações de acolhimento e atenção demonstradas. E isso em condições de resposta, reação dos participantes, valorização da participação, do interesse, da busca autônoma de novos conhecimentos e discussões, também a organização do conhecimento, o que demonstra a capacidade e a combinação de diferentes lições e postura produtiva de virtudes e reformas íntimas diante do saber. E também a incorporação dos valores, os quais se expressam nas atitudes e opções de ações tomadas. E é nessa dimensão que o aspecto afetivo ele é avaliado permanentemente. Sim, né, que tem um aspecto cognitivo e esse aspecto afetivo, ele talvez não seja somente avaliado ali naquele tempinho do grupo de estudo, porque, né, é uma dimensão um pouco mais ampla. Então, a apostila também sugere isso, né, que essa relação entre os participantes, os monitores, se estenda além daquela reunião semanal. E aí vem algumas sugestões que em muitas casas já são adotadas, né, de se fazer uma interação do grupo em outros momentos, seja numa atividade da própria casa espírita, seja fazendo uma visita a uma instituição de caridade ou um outro trabalho dessa ordem, né, também visitando as pessoas, né, em outros momentos. E hoje em dia, inclusive, com a tecnologia, que facilitou muito a nossa comunicação, usar dessa tecnologia no meio da semana para estar interagindo com as pessoas, né? Principalmente agora que a gente está no isolamento social. Então, toda essa ação que se dá além daquele tempo da reunião e estudo, também permite que o monitor veja e observe, né, esses participantes e como eles estão reagindo afetivamente diante do novo ensinamento que a doutrina espírita traz. E ali tem duas frases que eu acho até emocionantes de ler, assim, no sentido quando diz, né, interagirmos como um grupo que caminha junto para a cooperação evolutiva, né? Não é um encontro casual de um ano, de um meio ano,
mas que a gente pense também que o nosso grupo de participantes, eles podem ser companheiros dessa grande jornada evolutiva, né? E nesse sentido tem aquela outra frase, intervir, no caso quando for necessário o monitor venha intervir, né? Como amigo e cúmplice de uma jornada de evolução que o grupo se propõe a realizar. Então, nessa direção também vai, né, para o outro aspecto que é esse psicomotor. Então, se a pessoa, como é que a gente vai saber se a pessoa toca violão, ou canta, ou escreve, ou pinta? Às vezes só no grupo a gente não vai saber, mas se a gente tiver um convívio maior com ela, a gente vai começar a identificar essas qualidades e nessa dimensão também aproveitar aquela qualidade. Então, eu canto, não sei tocar violão, canto péssimo, mas eu sei que aquele outro colega ali do grupo faz isso. Então, eu posso agora criar uma dinâmica que traga esse tipo de recurso, porque eu sei que tem um participante que tem essa qualidade, né? Ou mesmo encaminhar para outros trabalhos que a casa necessita de um voluntário. Então, eu identifico que a pessoa sabe falar bem, sabe escrever. Então ela podia auxiliar na secretaria da casa. Ela sabe fazer uma boa redação. Então, tudo isso já está envolvendo o aspecto psicomotor. Com certeza, e também no item 9.4 do módulo, né, sobre os instrumentos de avaliação, vem também muitas opções que aliam, né, o estudo seguro da doutrina espírita, né, e a formação de trabalhadores conscientes, né, como, por exemplo, o controle de presença e faltas a fim de auxiliar o irmão para ter maior assiduidade, o relatório mensal ou semestral de acompanhamento da turma, né, a fim de discretamente intervir de forma caridosa e prestativa para incentivar talentos e ajudar a superar as dificuldades, né, nos casos que exigem maior atenção. Também propor atividades de autoavaliação e também de avaliação do grupo, dos participantes, e realizar também atividades escritas, orais e recreativas, nas quais os conteúdos formais são a pauta central, né, para que se tenha uma ideia de que esses assuntos eles precisam de maior estudo ou que já foram, né, bem amadurecidos. Então, todas essas dicas, essas sugestões aqui trazidas pelo módulo ajudam bastante a esse aperfeiçoamento, né, todo esse processo de aprendizagem e de ensino dentro do grupo. Sim, e nesse ponto é muito importante a ressalva que diz que sempre se inclua no processo avaliativo, aplicando a si mesmo os instrumentos de avaliação que desenvolveu e cultive a humildade de receber críticas e sugestões, porque sendo nós os participantes que estão aprendendo ou os facilitadores que estão ali, nós somos todos espíritos que estamos em constante evolução, né? Então a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender e isso se acrescenta no que Jesus fala: julgai a vós mesmos antes de julgardes aos outros. É bem importante, né? Porque sem essa humildade seria muito difícil fazer esse processo avaliativo como algo verdadeiramente bom para o grupo, né? Porque se o monitor se colocar acima, não, eu já sei, tudo que eu faço está certo, então não tem nem por que avaliar. Agora, se o monitor já se coloca também nesse processo de autoavaliação, reconhecendo as suas limitações, as sugestões que o grupo trouxer, elas tendem a ser acatadas, né? Porque o monitor se coloca aberto, ele se reconhece como também limitado. E também não se ofende, né? Porque é natural que as pessoas façam sugestões, é normal que as pessoas identifiquem que coisas podem ser melhoradas. E que bom que é assim, né? Que bom que alguém vai te dizer, né, traz mais filmes, ou foi tão bom aquela aula em que a gente leu poesia. Então, não é uma crítica à pessoa, né? É um trabalho coletivo para melhorar o resultado de todos. Então, também, né, a apostila vai tratar sobre essa questão da autoavaliação, trazendo alguns conceitos técnicos. Mesmo técnicos, eles reforçam essa noção da humildade tão fundamental que a doutrina nos ensina. Porque diz ali, né, que a autoavaliação seria uma regulação do processo de aprendizagem pelo sujeito dessa aprendizagem, antecipação das operações a realizar para que determinada aprendizagem se verifique, identificação dos erros de percursos cometidos e procura de soluções alternativas.
Então, essa definição de autoavaliação, inclusive, fecha perfeitamente com aquilo que o Bruno citou há pouco do céu e inferno, que é a trajetória do próprio espírito. Se arrepender, reparar, expiar e evoluir. Sim, e encerrando a apostila, a gente tem uma explanação a respeito disso do Cipriano Lucchesi, que ele traz que o ato amoroso é aquele que acolhe a situação na sua verdade. Assim, manifesta-se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros. O mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo implica o ato amoroso que, em primeiro lugar, inclui a si mesmo e, nessa medida, pode incluir os outros. O ato amoroso que é um ato que acolhe atos, ações, alegrias e dores como eles são. Acolhe para permitir que cada coisa seja o que é neste momento. Para acolher a situação como ela é, o ato amoroso tem uma característica de não julgar. Então não dá para esquecer uma frase que avaliar é realizar um ato de amor. Com certeza, né? E essa frase ela também ressoa perfeitamente com a passagem da mulher adúltera narrada por João no capítulo 8, versículo de 1 a 11, né? Onde o Mestre Divino ele incluiu aquela mulher no seio da humanidade e a acolheu nas condições de compreensão e sublimação que possuía naquele momento. Isso, né? E é dessa mesma forma que essa frase de Lucchesi, que ressoa no ensinamento de Jesus, também ressoa numa outra frase que tem ao final, que é da Jussara Locke, e que tem, por sua vez, também grande relação com o Evangelho de Jesus, esse Evangelho redivivo que a doutrina espírita nos convida a praticar em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então, a Jussara diz assim: a avaliação, portanto, não está ao fim e ao cabo como resultado da aprendizagem, selecionando os mais aptos, mas sim o sujeito aprende, se forma, se constrói, porque a avaliação está no interior do ato educativo. É ela que garante que o processo de aprender se efetive, e é esse processo que faz o sujeito ser mais na feitura de si mesmo. É necessário entender a avaliação enquanto a possibilidade de vir a ser ou fazer um outro de si mesmo, a construção de cada um e do coletivo como diferentes, saudáveis, alegres e cidadãos. E é claro, né, que essa frase que é feita por uma pedagoga não incluiu ali a noção do cristão, ou do irmão, né, do mestre, do filho de Deus, mas caberia perfeitamente. E no final, a última das últimas frases são frases também a partir de Mateus, capítulo 11, que fala a todos nós, né? Monitores de hoje ou candidatos a monitores no amanhã, evangelizadores da infância e da juventude, atuantes ou que virão a atuar, ou qualquer um de nós que vivemos em sociedade e estamos em relação educativa conosco e também com o nosso semelhante, que diz assim: sejamos monitores com a alma, o coração e a mente, educando a nós mesmos nos postulados do Cristo e na aplicação diária dos ensinamentos. Assim, educando-nos, daremos o exemplo que motiva, entusiasma e confirma que o jugo do Senhor é suave e seu fardo é leve, e que, com ele segue, encontra descanso. Então, concluindo o nosso curso, poderemos agora descansar também.